Nossa reunião de 30 de outubro. Estamos numa reunião extraordinária. Que interpelação quer dizer? Estamos numa extraordinária que não há interpelações, não é? Não há nada disso. Mas enfim, mas diga lá. Legalidade? Oh, diabo. Então diga lá. Não sei se está a ser gravado. Olha aqui o micro. Olha aqui o micro a ser gravado. E vai ser publicado em formato áudio? Está a ser gravado aqui. Agora, quem é que me diz que é áudio? Está a ser gravada. Está a ser gravada aqui no micro. E vai ser publicado neste formato? Porque não? Pode ser. Não tem problema nenhum. Não tem questão nenhuma. Bom, temos aqui então a nossa reunião extraordinária. Ponto 1, 2, 2 e 3. Eu propunha, enfim, fazer a apresentação e depois, obviamente, fazer a discussão em termos de cada um da votação. Devo referenciar que a questão do título estava proposta de IMI 2020, não 2020, a 2021, enfim, é daquelas coisas que é aos cópios e depois, entretanto, foi ratificado. Depois, se for necessário, retifica-se isto, porque, enfim, isto não é 2020, é 2021, como é evidente, nas três situações. O resto, obviamente, que não tem questões, é só a ratificação da data, ou melhor dizendo, do ano. Bom, relativamente à questão da comparticipação destas matérias, sendo já um habitué relativamente a esta matéria no fundo, do chamado pacote fiscal, enfim, todos os anos, e por razões óbvias, são parte integrante das nossas discussões, legítimas, democráticas, com certeza, e, portanto, dentro deste espírito, portanto, e após, enfim, a análise, no âmbito também do enquadramento de que vivemos, do enquadramento da pandemia, da questão do equilíbrio orçamental que conseguimos atingir na Câmara Municipal. Portanto, dentro de todo este espírito, a nossa propositura, que anda dentro dos conceitos e dentro daquilo que nós naturalmente temos, que é, no fundo, financiar o nosso orçamento. Como sabemos, o peso das transferências do Estado são relativamente pequenas e têm sido relativamente pequenas para a nossa exigência do nosso município. Este ano devo referenciar que, incluindo as transferências, e porque também temos um valor significativo das transferências de competências, independentemente dele não ser o valor que vai pagar, nem de perto nem de longe, que vai pagar as nossas necessidades, mas é evidente que há este ano um ajustamento e, portanto, quando no ano passado, por exemplo, a transferência do Estado, incluindo a transferência do próprio IRS, andava nos 20%, este ano andará a transferências do Estado em 30%, e, portanto, dentro deste valor, é um valor que, enfim, já é superior. Lembro, todavia, que nestes 30% está 8,7% do nosso orçamento é fruto das transferências de competências que são 2,9 milhões, sensivelmente, e que, obviamente, nesse espírito há uma diferença entre os cerca de dos 20% do ano passado e, portanto, há aqui um ajustamento
obviamente, no âmbito das transferências do IRS, do IVA e digamos, das transferências do FER. Portanto, há este ajustamento e, portanto, o peso global dos 30% é um valor bem diferente daquele que era, lembrando que, e repito, que inclui as transferências de competências. E, portanto, dentro dessa medida, a nossa propositura, também fruto do nosso significativo abaixamento que tem sido gradual do serviço de dívida e, portanto, o equilíbrio financeiro das nossas contas e, logicamente, tendo atenção à questão pandémica que vivemos, das dificuldades das famílias, a nossa propositura iria, da mesma forma que no ano passado baixámos o IMI para 0,35%, e, portanto, houve uma baixa de 6,67%. Este ano, no âmbito deste equilíbrio que temos e também num espírito de ajuda das famílias na questão pandémica e na questão de um ano que vai ser um ano difícil, o próximo ano, não vale a pena termos ilusões, também fazermos o ajustamento ao IMI para o próximo ano, passar a taxa para 0,33% e, portanto, fazer um abaixamento de 5,7%. Quanto à questão do IRS, dentro da mesma linha e da mesma conduta, no mesmo sentido do equilíbrio e daquilo que falei anteriormente, este ano também, de forma nesta vivência de dificuldade que se avizinha, como é lógico, parece-nos que há este ano também condições para baixarmos o nosso IRS, passar o IRS para 4%. Destes 4%, portanto, representa uma quebra de um ponto que significa 20% de redução. E, portanto, dentro desta medida que entendemos que é um modelo de ajudar as famílias, neste momento que não é fácil, repito. Quanto à derrama, entendemos manter o valor da derrama, não é porque as empresas, obviamente, têm as suas dificuldades, os seus problemas. É um facto. Mas sabemos, e todos temos consciência, que a derrama só paga quem efetivamente tem lucro. Não ninguém. Paga a derrama se a empresa tiver dificuldades, se a empresa tiver prejuízo. Portanto, essas empresas não têm, obviamente, a obrigatoriedade do pagamento da derrama. E, portanto, dentro dessa medida, iremos propor a manutenção do valor do e-mail, até porque diria que é uma forma contributiva das empresas que dão lucro, repito, das empresas que dão lucro, para a comunidade, no fundo, em que essa comparticipação acaba por ser um valor, para muitas empresas, não direi que tenha qualquer significativo, e acho que é em valor acrescentado para a comunidade. E, portanto, iremos manter o valor de 1,5, mantendo a cláusula dos sujeitos passivos com volume de negócios inferior a 150 mil euros, continua isento do pagamento da derrama, e as empresas que durante o próximo ano também se instalem no município e que criam 5 ou mais postos de trabalho também ficarem isentos. Portanto, há aqui esta ajuda que nos parece que, enfim, são permitidos por lei, como é lógico. Dentro dessa medida, acabamos por ter a derrama manutenção, relativamente ao IRS, abaixamento de 20%, e relativamente ao IMI, um abaixamento de 5,7%, e somando ao valor do ano passado, enfim, parece-nos que é um valor perfeitamente equilibrado. A nossa perspectiva são valores que, na nossa estrutura financeira, consegue-se fazer o encaixe, o equilíbrio, não pondo em causa, nem de perto nem de longe, o valor
esse tal equilíbrio, porque, enfim, entendemos que e que estou muito a trabalhar para ele, e, portanto, parece que as instituições têm que perceber que têm que viver com os equilíbrios e, portanto, acho que dentro desse espírito que é de ajudar a sociedade, a empresa, ou melhor, as famílias, porque também sabemos que relativamente ao IMI, as pessoas que têm valores baixos, que têm valores relativamente cumulativos do seu rendimento, que anda na casa dos 15 mil vamos ver aqui se apanhar o valor certo para não falhar. Só para ter aqui o valor certo, para não estarmos a dizer o número que sai fora do âmbito, que são, melhor dizendo, são 14.129,68 e que tenham prédios rústicos urbanos pertencentes ao agregado familiar que não excedam os 61.433,40 euros. Essas pessoas têm, obviamente, a isenção do pagamento do IMI. Somando a questão em termos de propositura, o IMI, à parte da redução global para os prédios urbanos, vai passar para 0,33, vamos manter o chamado IMI familiar, mantendo a redução fixa dependente dos filhos, de 1 menos 20 euros, se tiver 2, 40 euros, se tiver 3 ou mais, 70 euros. Teremos a questão da isenção de redução de 20% e 10% no valor do imposto, também para os prédios que terão a certificação energética com a classe A mais ou A. Portanto, isto, enfim, de certa maneira, vamos manter estas propostas que já eram do passado, e relativamente também ao apoio dos prédios devolutos, que sejam recuperados para as rendas entre os 300 e os 435, de acordo com o nosso regulamento do Fundo Municipal, e, portanto, este ano este valor sobe significativamente também. Terão aqui um período de 2 anos de isenção do IMI. E, portanto, mantendo a questão de onerar os prédios devolutos em 30% ou, enfim, esta matéria que não tem sido fácil de aplicar, mas mantemos sempre no espírito que um dia possa haver condições para a realização desta matéria. Sabendo que esta cláusula não é fácil, digamos, se por vezes as pessoas têm dificuldade em recuperar o prédio, ninguém tem gosto, acho eu, que tenha o seu prédio devoluto ou degradado. Enfim, se não tem dinheiro para recuperar ou para fazer obras, enfim, se calhar isto ainda iria complicar mais a vida. Mas, bom, estará cá, se no caso de ser utilizado e ser, de certa maneira, para andar e para também continuarmos numa oportunidade a poder ficarmos com o instrumento, melhor dizendo, para poder utilizar. E, portanto, em termos de apresentação do ponto 1, 2, 3, do IRS, da derrama e do IMI, portanto, no fundo, é esta a apresentação desta propositura que não nos parece equilibrada no contexto que vivemos, logicamente, de um contexto pandémico e de dificuldade que iremos continuar a viver, infelizmente, no próximo ano. E, portanto, para já era tudo. Obrigado. Só aqui. Espera só. Está aqui a outra folha. E a mim. Bom dia.
estava aqui. Bom, então, alguma questão? Sim, eu tenho aqui, pelo menos relativamente a dois dos pontos, que é, relativamente à derrama, pensamos que manter os valores de tributação neste período pandémico é no mínimo questionável, até porque o comportamento dos valores arrecadados sistematicamente tem sido incrementado. Nos últimos 6 anos duplicou. A expectativa é de que, mesmo que se mantenha, não há expectativa nenhuma que possa vir a descer. E esta tributação da derrama, em termos de equidade ética, implicaria que o município se preocupasse de outra forma com as zonas industriais, que, em termos da sua qualificação e da potenciação para que possa acolher mais indústrias e melhorar a capacidade da gestão. Em termos de ordenamento, de qualificação visual e ambiental, porque isso também é importante para quem visita, mesmo no acompanhamento dos empresários, ouvir as suas preocupações e, às tantas, com pequenos passos, poderíamos potenciar o seu negócio. Equipamentos sociais que não têm e que é uma pedra importante, facilitadora da vida dos trabalhadores e mesmo dos empresários, e foi uma promessa há mais de 20 anos, que nunca se concretizou e que nem houve, pelo menos muito visível, esforço para que, se não fosse da parte a primeira ideia seria do município, da parte de encontrar alguém que pudesse dar corpo a essa ideia, ou permitir que se fizesse, não no projeto megalómano que se pensou, mas em projetos mais divididos, que às tantas haveria empresários interessados nisso. Portanto, de facto, para as empresas não há um retorno desse investimento. Não é um dinheiro que lhes permita pensar que esse valor influencia a construção de uma cadeia de valor, de aportar outro tipo de stakeholders que funcionam com eles, de clientes, atrair clientes ou fornecedores que seria importante estarem próximos. E a indústria é importante ter atenção porque absorve uma tipologia de mão de obra que não dá para reconverter para muito outro tipo de atividades, é para aquela atividade. E o Sr. Presidente já me disse, pois, isso não importa porque sai do lucro, só que o lucro não está numa gaveta à parte. Quando se chega ao momento de apurar e de abrir essa gaveta, ela já está vazia. Já está vazia porque as opções de crescimento, de melhoramento da atividade, de investimentos, fazem-se ao longo do ano. A vida das empresas não se coaduna aos momentos contabilísticos, onde agora apurou-se o lucro, mas o lucro, esse já lá vai em termos de melhorias, e não é de investimentos e de outras coisas que se possam fazer na empresa, e não é uma coisa que aconteça poucas vezes. Quando chega a esta altura, não está lá o dinheiro para vir entregar. É preciso utilizar as contas correntes calcionadas ao pedir empréstimos para pagar. E essa é a minha experiência do tempo que passei pelas empresas. E se o valor é para ser mantido, pelo menos que se pense, de facto, em potenciar com qualificação, com espaço, melhorar os espaços das empresas, a valorização do património e criar condições que potenciem a operacionalidade. Relativamente ao IMI, o Partido Socialista assumiu o compromisso desde o início que o mínimo deveria descer para o mínimo legal, e o facto não foi por um processo de adivinhação. Na altura, a justificação do Sr. Presidente era que aquele montante era necessário para os investimentos que se estavam a fazer, e o facto é que o montante global arrecadado não desceu, apesar das descidas de taxa que agora aconteceram, e tanto nem desceu que a maioria já chegou à conclusão que teríamos razão, porque apesar de ir descer para 0,33, o cálculo que faz para o próximo ano é dentro dos mesmos montantes. Portanto, não era adivinhação. Foram contas, foram trabalhos exploratórios, foi isso que nos deu a garantia de estar a defender, não uma loucura, mas um valor que sabíamos que era perfeitamente razoável de acontecer e pelo caminho que vai levar, dá a impressão que vai nos ser dada razão dentro de algum tempo. E depois,
porque não houve, de facto, atenção, se tivesse havido atenção da maioria aos fatores que provocam o crescimento real, como seja as atualizações dos prédios, dos novos prédios que estão a ser construídos, teria chegado à mesma conclusão que nós, até porque têm dados muito mais fiáveis que são quem passa as licenças e sabem o que é que vai acontecer. Portanto, a maioria também tem demonstrado algum imobilismo na inventariação dos imóveis devolutos. O Sr. Presidente diz que é difícil, pois nada é fácil. Estas coisas são sempre difíceis, mas essa medida não foi colocada no papel só para enfeitar a folha em branco. Foi para, e não é só para, não é para penalizar ninguém, é para permitir que o nosso património esteja operacional, que esteja a ser utilizado e que esteja a ser valorizado também. A redução de IMI, portanto, para o valor mínimo é de facto um imperativo de justiça no esforço fiscal e consideramos que esta descida que é insuficiente. Não é a redução que nós preconizávamos, nem é aquela que nós achamos justos há 3 anos desta parte. Mas alguém tem alguma questão? Sim, eu tenho uma questão, tenho algumas considerações a fazer, que achamos relevante transmitir sobre o IRS. Para lhe dizer que, naturalmente, apoiamos a proposta. Esta proposta é uma medida que nós defendemos há 7 anos antecipando que o Sr. Presidente vai tentar ridicularizar este nosso ponto de vista e este nosso lembrete como se aquilo que aqui se tratasse fosse da paternidade da medida, isso é o que é menos importante. Aliás, isso não importa absolutamente nada. Importa é que há 7 anos que o Partido Socialista o vem defendendo, porque há 7 anos que esta medida é necessária, é justa e é possível. E defendemos-lo tanto nos anos de crise, da crise financeira internacional que nos assolou até 2015, como nos anos de recuperação económica desde 2016. Nos anos de crise porque os portugueses, asfixiados pelos enormes aumentos de impostos, precisavam de alívio fiscal e a Câmara tinha a obrigação de dar esse contributo, e nos anos de recuperação económica porque a devolução de rendimentos foi uma das traves mestras para a recuperação económica do país e a Câmara Municipal poderia ter dado aí também o seu contributo e não deu. Portanto, há 7 anos que a Câmara Municipal tem capacidade para fazer esta redução. Há 7 anos que é justo, que foi sempre, ao longo destes 7 anos, justo que o fizesse e, portanto, ao longo de 7 anos a Câmara operou uma medida injusta ao cobrar, ao não abdicar de nem 1 cêntimo da coleta de IRS dos nossos municípios e, chegados aqui, a presente crise torna naturalmente ainda mais premente esta medida. Aliás, a aferição da medida, da dimensão da crise ao longo de 2021 deve ter como consequência a revisão desta medida para 2022, eventualmente aprofundando-a. Portanto, aquilo que nos cumpre dizer-lhe é que não nos comove, naturalmente, esta abrupta sensibilidade que a maioria quer fingir demonstrar este ano, mas mais vale tarde do que nunca e por isso naturalmente aprovamos a medida. Bom, Sr. Vereador Sérgio, estas todas as 7 anos, não sei cá. É preciso ver o enquadramento destas matérias. Há 7 anos, a Câmara Municipal tinha um serviço de dívida de 2,7 milhões por ano de serviço de dívida. No próximo ano tem 1,5, grosso modo. E, portanto, é preciso ver que esta matéria tem estes equilíbrios. Isto não é digamos, hoje existem condições orçamentais completamente diferentes do que existia há 7 anos. E, portanto, havia necessidade de fazer uma redução,
um objetivo bem definido, ele felizmente foi conseguido, e portanto, no final deste mandato, melhor, no final deste ano, a nossa dívida bancária andará à volta dos 4,7 milhões, quando em 2013, a nossa dívida bancária era 21 milhões. Okay, eu sei o que é que você vai dizer, que eu não sei o que era de investimento e tal. Mas era a realidade, e portanto, e eu como Presidente de Câmara, obviamente, e com a equipa, que assumimos aqui um objetivo e, portanto, continuar a investir reduzindo dívida, obviamente, e, portanto, assumimos esta responsabilidade. Há 7 anos era uma realidade, hoje é completamente outra, e, portanto, e se calhar daqui a uns anos haverá outra. Portanto, são coisas completamente diferentes. Com certeza o Partido Socialista, desde há muito, que falava nisso, como disse, 7 anos, mas olha, não foi por isso que o povo decidiu por isso, como os senhores também em 2017 fizeram uma grande parangona que baixavam o IMI para 0,3, mas não foi isso que as pessoas disseram que queriam feito. E pá, o que é que eu devo fazer? E portanto, porque se a população quisesse que isto tivesse sido concretizado, tinha, obviamente, votado no Partido Socialista para lhe dar maioria para governar a Câmara. Não foi isso que aconteceu e, portanto, enfim, subentendo, logicamente, politicamente, que o equilíbrio que nós apresentámos ao eleitorado foi aquele que os munícipes aceitaram de melhor agrado. E, portanto, é desse o nosso caminho. Não é pelo Partido Socialista dizer assim ou dizer assado, que obviamente tem toda a liberdade, como é lógico, de dizer aquilo que bem entender. Relativamente ao IMI, dizia o vereador Conde que o IMI não desce. Não, o IMI desceu. E desceu. O valor que tínhamos este ano, comparado com o ano passado, já são, de grosso modo, a passar 300 mil euros. A menos do que tínhamos no ano passado, por exemplo. Não é a história do IMI. O número andará por ali e, portanto, é um sinal que o IMI desceu. Portanto, o IMI não sobe sempre. Agora, com certeza, o IMI é um imposto, uma taxa que tem, de facto, uma variação muito... Enfim, não é certa, porque há isenções que acabam, há avaliações que são feitas, há outras casas que eventualmente desaparecem, portanto, há de tudo. Portanto, há, de facto, aqui uma questão, e há, enfim, também as atualizações que vão sendo feitas relativamente a esta matéria e relativamente também ao requerimento que as pessoas possam fazer em face, obviamente, do envelhecimento do próprio bem. E, portanto, tenta essa medida. A questão da derrama, a questão dos equipamentos sociais, nós há uns anos já fizemos um concurso para fazer equipamentos sociais na zona industrial da Mota, obviamente que ninguém apareceu por isso. As zonas industriais, hoje, ainda agora acabamos de estar nos últimos retoques de uma excelente zona industrial que foi feita, um investimento importante que foi feito de mais de €500 mil e, portanto, é um investimento importante que está ali ao serviço, que daqui a poucos meses vai ser disponibilizado ao mercado e, portanto, foi um investimento de €500 mil de forma direta na criação de uma zona industrial hoje tem todas as infraestruturas e, portanto, não diga que não investimos nas zonas industriais. A outra zona industrial, que eventualmente o senhor fala muito, tem todas as infraestruturas. A única coisa que não tem é passeios. Pronto, não tem passeios, não tem. Mas, para o resto, tem todas as infraestruturas para funcionar, bons acessos, tem boas vias, tem infraestruturas todas feitas, não tem passeios. Isso, e não tem, efetivamente, em todas as zonas e não tem. Mas, portanto, a Câmara Municipal. E, no nosso entendimento, de facto, a derrama, a questão das empresas, porque, enfim, tem sempre aquela coisa das empresas ou, eventualmente, mesmo da família, pois, com certeza,
A questão do IRS, por exemplo, metade da população portuguesa não paga IRS. Quase cerca de metade da população portuguesa não paga IRS. Portanto, as pessoas que têm mais dificuldade, e eu digo isto infelizmente, porque é sinal que as pessoas ganham pouco, não é? Porque cerca de 50% das pessoas já não pagam IRS, portanto, é as pessoas que menos ganham. Portanto, essas já estão isentas. Portanto, não tem nenhum efeito relativamente àquelas pessoas que têm mais dificuldade sobre isso. E, portanto, dentro dessa medida, logicamente que não vejo, enfim, razões para um alarme relativamente a isto. É evidente que o IMI, nós no mandato anterior já tínhamos sido um valor de IMI da ordem também perto dos 7%, 6,8% ou 6,7%. O ano passado também o fizemos a mesma ordem e este ano também o vamos fazer. Portanto, dentro deste espírito de fazer, e foi também um compromisso nosso, de fazer o ajustamento ao IMI sempre que fosse possível, em termos do equilíbrio orçamental. E, portanto, é isso que estamos a fazer. Hoje, como eu disse e repito, a nossa questão orçamental é muito mais sustentada, fruto de todo o trabalho que tem sido feito nos últimos anos. Portanto, temos melhores condições, obviamente, para fazer estas propostas, não pondo em causa nada relativamente àquilo que enfim, entendemos importantes para a gestão do nosso território. Em termos de contas certificadas, não desceu. E em termos de equipamentos sociais, quando nós vamos vender um produto ao mercado e ninguém compra, ou o produto não é bom, ou estamos a vender mal. Portanto, nós devemos olhar para dentro, não criticar, não apareceu ninguém, mas olhar para nós e ver o que é que nós fizemos mal para que isto não tenha acontecido. É só. Proposta 1 do IRS, como votam? Por favor. Com declaração de voto. Sim. Como é evidente, isto depois tem de ir à reunião de Câmara, não é? Assembleia. Dizer aquela malta, fala mais baixo ou encostar aí a porta, se achar. Relativamente ao IMI, não, a derrama, desculpe lá, que é o ponto 2, mas é a mesma coisa, mas a derrama. E agora sim o IMI.
Nota 4, orçamento e grandes opções do plano. E, portanto, relativamente a isto, tinha aqui a apresentação das grandes opções, numa perspectiva, obviamente, também de um trabalho todo, de serviço, um trabalho que, diria, não foi fácil, nunca é fácil, mas, portanto, este ano também teve a particularidade de o sistema de normalização da contabilística da administração pública, enfim, ser aplicado, de certa maneira, não é que varie muito, mas seguramente que deu muito mais trabalho de ajustamento, de adaptação, de aprendizagem nos sistemas e, portanto, também de algumas situações que, dentro da própria Medidata, algumas respostas que não estariam suficientemente ajustadas e que, nestes processos todos de aprendizagem, se faz este ajustamento, mas pronto, conseguiu-se e, portanto, dentro desse espírito, como é evidente, nem podia ser de outra forma, está aqui o plano de orçamento do próximo ano, que é muito um plano de orçamento, isso assumimos claramente, com uma continuação importantíssima, até porque, como devem entender, enfim, por conjunto de obras de sistemas, e, portanto, hoje vivemos com a planificação que é feita, que é uma planificação cada vez mais plurianual, portanto, as ações, os inventos, as obras, etc., todas elas, desde que começam até se finalizarem, demoram normalmente anos, e, portanto, hoje temos no nosso município, no âmbito do espaço do nosso território, com uma continuação, com uma quantidade de obras bastante significativa, que outras que vão nascer, que, enfim, vão passar para o ano seguinte, etc. Portanto, é todo um processo dinâmico e, portanto, todo um projeto autárquico é um projeto dinâmico. Mas, de qualquer maneira, portanto, para ficarmos como referência do nosso plano de orçamento, em termos de apresentação, portanto, nós temos um plano de orçamento de 33,8 milhões de euros e, portanto, tem um crescimento relativamente ao valor do ano passado de 13%, do ano passado, deste ano, que nós estamos em 2020, mas, logicamente, que há aqui um valor importante do crescimento relativamente à transferência de competências, porque, enfim, nós, como sabeis, recebemos a educação e, portanto, tem um valor alto. Temos um plano de cerca de 16,5 milhões de euros numa perspectiva do saldo de 2020 depois ser introduzido no plano e terá uma previsão de 2,8 milhões de euros, o que dará um plano para o próximo ano completo, depois da introdução do saldo, de 19,3 milhões de euros, referenciando que despesas de funcionamento andará em 17,3 milhões de euros e, portanto, este que representa 51% do valor do orçamento. Há, de facto, um aumento das despesas de funcionamento relativamente ao ano 2020 e ele resulta em grande medida da transferência de competências. Devo dizer que só relativamente à questão dos funcionários nós recebemos, enfim, para uma estrutura como a nossa, que tem 300 e tal funcionários, vamos receber, ou recebemos, melhor dizendo, não vamos, já recebemos, estamos aqui
com aqueles que estão a entrar e tal, estamos aqui a falar em mais 190 funcionários, que é uma coisa brutal. Portanto, há aqui um aumento significativo e as despesas de funcionamento, à parte, logicamente, de outros investimentos importantes, que entendemos como importantes, tem este resultado da transferência de competência. E, portanto, dentro deste espírito, as funções, no âmbito das funções, o investimento nas grandes opções do plano, temos nas funções gerais um investimento de 5,1 milhões de euros, nas funções sociais 11,9 milhões de euros, e portanto é que digo as funções sociais que têm muito a ver com o investimento na educação, na saúde, na ação social, no saneamento, na habitação, na cultura, no desporto, enfim, no fundo é quase praticamente a atividade de forma geral, digamos, de operacionalidade, tem aqui um aumento bastante significativo, de cerca de 2 milhões relativamente ao ano passado, por exemplo. Funções económicas, quase 1,7 milhões de euros, e outras funções, 550 mil, que representa as outras funções, este valor a transferir para as nossas juntas de freguesia, quando no ano passado foram feitas uma transferência de 520. E, portanto, relativamente aqui o orçamento, no fundo, estes são os números gerais, os números que são importantes. É um orçamento que, como eu disse, feito muito com um objetivo muito claro de rigor e realismo. Isso foi sempre o nosso apanágio e, portanto, não prescindimos disso, não fugimos disso. Foi assim no passado e continuaremos, obviamente, para o próximo ano com esse espírito, nem podia ser de outra coisa. Do equilíbrio das contas, também na continuação da redução da dívida, e, portanto, a redução da dívida nós temos como objetivo, no final do mandato, a redução da dívida bancária, andar ali mais ou menos na casa dos 3,5 milhões, 3,4 milhões, digamos, que é um valor, obviamente, já para a estrutura da Câmara, um valor que já no patamar até de baixo, chamaríamos assim, no fundo, também, um dos objetivos claros deste orçamento é consolidar os ganhos obtidos, aqui, nomeadamente, os fundos comunitários, e, digamos, não é por mero acaso que nós, neste momento, temos no terreno obras e aquelas que em preparação, em termos de projetos, realização de projetos, questões que estão a andar acima de 10 milhões de euros de investimento, que é um valor para a nossa estrutura bastante alto, não temos perfeitamente a consciência disso, e, portanto, um orçamento que, na nossa ótica, é um orçamento virado para a comunidade, para as pessoas, para a estrutura, para o território, nos objetivos claros que falei em termos de, fundamentalmente, ser um orçamento que ajude e que olhe para a comunidade como um todo, ajudando, obviamente, os cidadãos, e daí, como já falámos anteriormente, a própria redução do IMI em 2 anos consecutivos e agora também do IRS, e que vai ter aqui uma componente também importante de olhar para o futuro numa perspectiva da pandemia, do enquadramento da pandemia, enfim, dos apoios que ficarão sempre aqui numa perspectiva do que é que irá acontecer no próximo ano da pandemia. Todos desejamos, logicamente, que ela é que acabe depressa e rápido e, portanto, dentro dessa medida, acho que será importantíssimo. Portanto, a questão das despesas, em que eu falei há pouco do valor de despesas de funcionamento, só para terem uma ideia e só para concretizar aquilo que disse,
No nosso orçamento, por exemplo, do ano passado, as despesas com o pessoal andava nos 22,4,5%, por aí, e este ano vai subir para 26,2%, precisamente fruto daquilo que vos acabei de falar e da descentralização, porque a administração central, nomeadamente o Ministério da Educação, transfere verbas para pagamento dos salários destas pessoas, mas, meus caros, não vale a pena ter ilusões que no final o dinheiro não vai chegar, até porque cada vez mais, e estamos aqui a todos, sabemos que agora é preciso já mais gente, é preciso, enfim, retomar aqui uma série de problemas. E, portanto, aliás, o próprio parecer da ANP relativamente à questão da descentralização na área de educação, a questão dos transportes escolares, que o dinheiro não chega, e muito mais no ambiente pandémico, em que vai haver acréscimos de custos, porque as carreiras com menos alunos, vai ser carreiras especiais, e a questão do pessoal, enfim, entre tantas outras. Portanto, o nosso serviço de dívida também, enfim, representa 4,5% no nosso orçamento, portanto, um valor que tem vindo, obviamente, a descer. Devo dizer, por exemplo, o ano passado, este serviço de dívida representava 5,8% do nosso orçamento, este ano representa 4,5%. Portanto, no fundo, foram passos dados, e logicamente que dentro desta planificação e, no fundo, o conjunto de obras que temos no terreno, damos-lhe, obviamente, cumprimento e seguimento, que para já me abstenho agora de estar aqui a relatar todo o conjunto de obras que temos no terreno e que, de certa maneira, enfim, estão dentro daquilo que nós tínhamos programado. E, portanto, Srs. Vereadores, temos aqui, enfim, só em jeito de preâmbulo, aqui a apresentação do nosso orçamento e plano. Portanto, enfim, dava a palavra a quem... Sim. Sr. Presidente, nós queremos colocar... Nós não queremos colocar nenhuma questão em bom rigor. Nós queremos elaborar um protesto e que ele fique registado em ata. O Estatuto do Direito de Oposição foi desrespeitado de forma flagrante. A informação enviada aos partidos estava manifestamente incompleta. Já para não falar de que o projeto era um projeto, os mapas em projeto eram bastante preliminares, houve ali alterações substanciais. E que o mapa de receitas foi sonegado aos partidos da oposição, a informação sobre a receita prevista foi sonegada aos partidos da oposição. Portanto, para além da informação enviada aos partidos ser manifestamente incompleta, o prazo para resposta que nos foi definido, nós consideramos irrazoável e, portanto, não respeitando a lei que determina que o prazo para resposta deve ser um prazo razoável, e nós temos um critério para este nosso entendimento, que é o de considerarmos que um prazo inferior ao que é dado aos membros dos órgãos autárquicos para analisar os documentos é um prazo que não é razoável. E esse prazo de 4 dias é inferior ao prazo que costuma ser dado aos vereadores e aos membros da Assembleia Municipal para analisar o documento. E a segunda componente do nosso protesto tem que ver com a proposta enviada aos vereadores tê-lo sido enviada com 48 horas de antecedência. Este documento é extenso e de complexa análise. Não é uma proposta qualquer, é talvez a proposta mais importante, salvo algum caso excepcional, é a proposta mais importante em cada ano,
existe tempo e análise partilhada dos grupos de trabalho que suportam a atividade autárquica, neste caso, a atividade autárquica desenvolvida em regime de não permanência, com tudo o que isso implica. E foi mesmo por este motivo, que ficou acordado no início do mandato, por ser um documento extenso e de complexa análise, porque exige tempo e análise elaborada. Foi por esse motivo que ficou acordado no início do mandato, por iniciativa do Sr. Presidente da Câmara, que o Plano e Orçamento e o Relatório de Contas seriam enviados com 6 dias de antecedência, isto partindo do pressuposto que as reuniões são à quinta-feira. O Sr. Presidente, por sua iniciativa, ficou acordado que seriam enviados na sexta-feira anterior. Na sexta-feira anterior seria enviado aos vereadores estes documentos. Portanto, sendo a reunião à sexta-feira, neste caso, adiantamos um dia, sábado. Ainda que tínhamos proposto, na altura, que essa norma, que este acordo, por iniciativa do Sr. Presidente, fosse vertido em forma de norma, constante do regimento, proposta essa que o Sr. Presidente alegou não haver necessidade que constasse no regimento. E nós percebemos porquê. E não percebemos hoje, percebemos ao longo do mandato porque o Sr. Presidente não quis que esta norma constasse do regimento. Porque não a queria cumprir. Como nunca cumpriu. Porque, salvo algum caso raro que eu não me esteja a lembrar, o prazo nunca foi cumprido. O Sr. Presidente nunca enviou com a antecedência acordada. Mas lá foi enviando com alguns dias de antecedência que nos permitiram cumprir o nosso papel de, em rigor e com responsabilidade, analisarmos o documento com a devida antecedência. Mas, se é tolerável um atraso de 1 ou 2 dias, em vez de enviar à sexta, envia ao domingo, o que já não é tolerável é o envio com a antecedência mínima legal. O Sr. Presidente pode até dizer, que é muito provavelmente aquilo que pensa responder, que cumpriu a lei. E isso não é mentira. Portanto, pode dizer que cumpriu a lei. Mas não cumpriu a sua palavra. Não cumpriu a palavra dada. E esse é todo um retrato da idoneidade de Vossa Excelência. Portanto, nós queremos que fique registado nesta reunião que a gestão do debate orçamental pelo Sr. Presidente nos permite concluir, a nós, ou reforçar a constatação que o Sr. Presidente não assume por inteiro as responsabilidades democráticas que lhe estão emprestadas pelo povo, porque desrespeita aos direitos da oposição de forma deliberada e desleal, e que o Sr. Presidente não merece a confiança dos vereadores do Partido Socialista, porque não honra a palavra dada. E, naturalmente, de hoje em diante, estas duas constatações, a de que o Sr. Presidente não assume por inteiro as responsabilidades democráticas que lhe estão emprestadas pelo povo, e a de que o Sr. Presidente não merece a confiança dos vereadores do Partido Socialista, estas duas constatações terão naturalmente consequências na orientação da nossa ação de fiscalização da maioria. Muito obrigado. Mais alguma questão? Não. Então, como é que vamos votar o documento? Contra com declaração de voto. E queremos ler a declaração de voto. Também vou ler a minha declaração de voto.
Lemos nós? Ok. A proposta das grandes opções do plano e orçamento para 2021, apresentada pela maioria PSD, consolida aquilo que já muitos sabem sobre a atual governação da autarquia. É uma maioria encerrada em si mesma, sem ideias novas, divorciada dos problemas dos municípios, incapaz de projetar estrategicamente o desenvolvimento do município, para além da espuma dos dias e das óbvias políticas de pronto a vestir que se adaptam a qualquer realidade sem qualquer ambição de a transformar. O próximo ano exige que o Orçamento Municipal dê atenção redobrada à situação social e económica do Concelho, obviamente afetado pela crise pandémica que atravessamos. Se é verdade que as autarquias têm sido chamadas a desempenhar um papel fundamental na vertente sanitária, esse esforço deve manter-se e ajustar-se às diferentes fases da evolução epidemiológica, com empenho de meios, conciliação de vontades e comunicação próxima e eficiente. Na garantia de acesso a equipamentos de proteção individual por parte das diversas organizações e da população em geral, na sensibilização permanente para os comportamentos de prevenção sanitária, na preparação dos espaços públicos para o cumprimento das regras sanitárias. Nestas matérias, em Ilhavo, é desejável que a Câmara esteja concentrada em fazer mais e fazer melhor. A pandemia está para ficar durante um período indeterminado que muito provavelmente nos afetará durante parte significativa do próximo ano. Nessa medida, é importante que as prioridades da Câmara tenham isso em conta. Não só no que diz respeito aos desafios sanitários, mas também à crise social e económica que se vai instalando, com efeitos de durabilidade ainda difíceis de precisar, com impactos relevantes na nossa comunidade, na forma como nos relacionamos, na nossa capacidade financeira e no funcionamento da nossa economia local. O funcionamento, tão pleno quanto possível, das comunidades locais depende grandemente do empenho das autarquias. A situação que vivemos vinca ainda mais a indispensabilidade da Câmara no apoio às associações que afincadamente querem manter a nossa comunidade viva e dinâmica, no apoio aos mais carenciados, procurando implementar respostas novas e ajustadas à singularidade do contexto e no reerguimento do nosso comércio e restantes agentes económicos, prolongando e aprofundando as medidas excepcionais para lá de 2020 e estabelecendo em articulação com o nosso tecido económico um plano de recuperação das nossas pequenas e médias empresas. Neste contexto, não desmerecemos algumas medidas que a maioria se propõe executar em 2021. Muitas delas há muito exigidas pelo PS, mas não as consideramos suficientes. O PS pretende que o Executivo Municipal continue a ter como principais desafios a promoção da coesão social, do desenvolvimento de oportunidades para todos num quadro de segurança cívica, de proteção e respeito pelo ambiente, de qualidade de vida, de sentido de pertença coletiva em que o cidadão, as instituições e as empresas sejam o destino de todas as políticas implementadas. Que a atividade política seja percepcionada em espírito de verdade, equidade, transparência e integridade. Consideramos que o plano de orçamento é insuficiente na prossecução destes objetivos. É, além do mais, um manifesto de intenções estagnado no tempo, no plano das ideias, persistindo em soluções antigas e ignorando os novos problemas e desafios. Os desafios do poder local democrático e a realidade do nosso município, que registra elevados níveis de afastamento entre os eleitos e os eleitores, exigem um esforço redobrado ao Executivo Municipal na definição de políticas de proximidade. Nesse capítulo, a proposta de implementação do orçamento participativo, defendida pelo PS há uma década, surge mais uma vez registada no plano de orçamento, ainda que o montante que lhe está destinado, de 100 mil euros, nos pareça de curtíssimo alcance. Ademais, lamenta-se que este mandato termine sem que o orçamento participativo tenha expressão concreta, porque, incompreensivelmente, a maioria esqueceu-se de o dinamizar durante 2020. Bem sabemos qual é a desculpa, a pandemia, mas no nosso entendimento, a Covid não justifica todo o imobilismo que assolou esta maioria. Por outro lado, a Câmara Municipal deve promover um justo equilíbrio entre a concretização dos anseios da população e o esforço financeiro que exige a cada família para a necessária dotação financeira das autarquias. A fixação do valor das taxas e impostos municipais deve ser aplicada com justiça, proporcionalidade e equidade, tendo em conta a receita que é estritamente necessária à concretização da missão das autarquias e a libertação fiscal das famílias para que estas possam viver e fazer viver a nossa economia local. E não nos comove o recente e ténue interesse da maioria em usar os instrumentos fiscais ao serviço da coesão social, porque poderia e deveria ir mais longe, porque até 2020 a postura predatória da maioria retirou milhões de euros da nossa economia. Documentos estratégicos como o Plano Estratégico do Município ou o
Plano Diretor Municipal estão ainda por sair do papel, num exercício de desperdícios de medidas com impacto positivo na qualidade de vida dos municípios. A título de exemplo, releva-se a inexistência de evolução na aprovação dos inúmeros planos de pormenor previstos que resultariam em diversas vantagens para a valorização do nosso território, para o crescimento da nossa economia e para a coesão social e territorial do Concelho. Também é certo que deve procurar-se dar resposta aos problemas e desafios mais prementes que o Concelho de Ilhavo enfrenta, o que nem sempre acontece, sendo diversos exemplos de ações e investimentos levados a cabo de modo casuístico, sem amplo debate público que envolva as comunidades e que ocupam tempo e dinheiro sem que daí advenham ganhos estruturais para o território e para a melhoria da qualidade de vida das populações. A verdade é que a Ria de Aveiro, mais significativo património natural do Concelho, persiste esquecida das prioridades da Câmara, desaproveitando todo o seu potencial turístico, cultural e económico. A cobertura da rede de saneamento em todo o Concelho progride em ritmo lento. As infraestruturas desportivas já há muito que não são suficientes face às necessidades da comunidade. O sistema de mobilidade é obsoleto face às necessidades cotidianas das populações, designadamente no que diz respeito aos circuitos de modos suaves, que persistem bastante descontinuados e em desintonia com a rotina dos atuais e potenciais utilizadores. O Centro Urbano da Gafanha da Nazaré aguarda há longos anos a mínima atenção à sua necessária requalificação, devidamente estudada, planeada e debatida. Os problemas relacionados com a saúde animal persistem esquecidos, sem que se vislumbre uma estratégia municipal que ultrapasse os crescentes constrangimentos a este respeito. A isto somamos a falta de vontade manifestada pela maioria do PSD em fazer mais pelo Concelho, recusando mais competências em áreas centrais para a melhoria da qualidade de vida dos municípios, como a ação social, a saúde, a proteção e saúde animal, a justiça, entre outras. São estas algumas das preocupações prementes para as quais continuamos sem encontrar respostas efetivas nas prioridades definidas pela maioria. O PS entende que o ano 2021 persistirá a esse respeito, tempo perdido. O PS continua a entender que o Executivo tem o dever de atentar na definição das suas prioridades no que diz respeito ao equilíbrio entre o rigor orçamental e o aprofundamento e amplificação da sua capacidade de resposta às dificuldades sociais e económicas das famílias, situação intensificada em resultado da crise sanitária. Não vislumbramos essa orientação plasmada neste orçamento. Será indesculpável que a Câmara enfrente esta crise como encarou a crise internacional da década anterior, remetendo-se para um papel secundário quanto ao apoio aos mais vulneráveis, à justiça e equilíbrio na política fiscal e à dinamização social e económica. Entendemos que o município já vai atrasado no reforço da sua capacidade de intervenção social e económica. Este plano e orçamento não é documento que pretenda calcorrear esse caminho. E se este Concelho vai tendo resiliência face às provações da crise, muito se deve ao dinamismo das nossas coletividades, organizações sociais e agentes económicos. Aquilo que se exige é que esta crise sirva para colocar a Câmara onde deveria estar há muito, concentrada na coesão social do Concelho. Dar prioridade ao que é prioritário, cuidar da saúde, da condição financeira das famílias, da comunidade que nos conforta, da dinâmica da economia que garante emprego. Não o vislumbramos nesta proposta. Assim, atendendo ao exposto, os vereadores do PS votam contra a proposta de grandes opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2021. Proposta de declaração de voto. A proposta do Plano e Orçamento para o ano 2021 assume um montante global de 33.800.000 euros, tendo as grandes opções do Plano a dotação de 16.292.900 euros, representa deste valor um aumento de 2,79%, ao qual acresce a previsão do saldo de 2020 no valor de 2,8 milhões de euros, prefazendo um valor total do plano de 19.292.900 euros. Esta proposta decorre de um período marcado pela incerteza da conjuntura económica internacional e nacional, fruto dos impactos do Covid, pelo contínuo incumprimento da atual lei das finanças locais, mantendo-se as transferências correntes e de capital previstas para o próximo ano, feitas pelo Estado através do Fundo de Equilíbrio Financeiro num nível baixo, considerando as necessidades do município. Pela perspectiva
espelhada no próximo Orçamento do Estado da continuidade do peso dos impostos indiretos, da estagnação do investimento público, da escassez das medidas que alavancam ou que tenham necessidade de alavancar a economia nacional e equilibrarem as contas públicas. O qual acresce ainda a imprecisa e confusa fase final do processo da descentralização e o significativo esforço que as autarquias são chamadas a prestar nas urgentes e necessárias respostas sociais e financeiras às famílias, associações, ao comércio, às empresas, no âmbito da pandemia. Contextos que têm implicações diretas na sustentabilidade da administração local, independentemente da sua autonomia política, administrativa e financeira. Desta forma, o rigor da responsabilidade, o realismo face aos recursos financeiros e a transparência na gestão autárquica figura-se como princípios fundamentais da política orçamental do município de Ilha, como garante o desenvolvimento social, económico e cultural do nosso território. Exemplo dessa boa prática de gestão municipal está espelhada no anuário financeiro dos municípios portugueses, coloca o nosso município no 32º lugar das autarquias com maior equilíbrio orçamental, o que denota um cuidado na projeção orçamental entre aquilo que se recebe e aquilo que se investe. No que respeita às despesas de funcionamento, 17.307.100 euros, uma nota por aumento de cerca de 26% em relação ao orçamento de 2020, que foram 13.754.250 euros, agravamento que resulta essencialmente da transferência de competências da Administração Central, representando 51,2% da globalidade do presente orçamento. No entanto, estes valores não afetam o importante equilíbrio das nossas contas, mantendo-se, por um lado, a continuidade da contenção da despesa e da redução equilibrada da dívida e do cumprimento do respectivo serviço, e, por outro, através de uma estratégia execuível e realista, sem esquecer uma forte ambição, a capacidade de assegurar um bom nível de investimento no plano, que para 2021 registra um valor total de 19.292.900 euros, incluindo a previsão do saldo de 2020. Neste sentido, é possível assegurarmos os projetos, a execução física e a finalização de algumas importantes obras para o município, dos quais destacamos o PARU, que é o Plano de Ação da Geração Urbana com a requalificação do Enriqueta Maia, a reabilitação do antigo quartel dos Bombeiros de Ilha, a requalificação de vários arruamentos, a Rua João Carlos Sostino Gomes, bairro dos Pescadores, a envolvente Ciamar e a requalificação do Parque da Malhada. A rede de saneamento da Gafanha da Aquém e da Gafanha da Encarnação. A área de acolhimento empresarial da Gafanha da Aquém. A requalificação do navio Museu Santo André e da área de recepção do Jardim Odinô. A requalificação do Largo do Cruzeiro na Gafanha da Nazaré. No âmbito do Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas, com a intervenção na habitação social do Bebedouro na Gafanha da Nazaré. A requalificação da Frente Ribeirinha da Gafanha da Aquém. No âmbito do PAMUS, no Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável, tendo como exemplos corredores cicláveis que integram os percursos 1, 2 e 11, que ligam as freguesias de São Salvador, Gafanha da Nazaré e Gafanha da Encarnação. A requalificação da Avenida Nossa Senhora da Saúde na Costa Nova, com a construção de um corredor ciclável e passeios. Requalificação da Rua das Cancelas com a nova rede de saneamento. Requalificação do Centro Cultural da Gafanha da Encarnação e Extensão de Saúde. O arranjo do Largo das Irvosas, em São Salvador. A construção da rampa dos pescadores do Largo da Buxa, na Gafanha da Encarnação. Requalificação do pavilhão desportivo da Gafanha do Carmo. O projeto e construção de passeios na Rua Francisco Xavier, na Gafanha de Nazaré. O reperfilamento da Rua de Santuário Sanestado, na Gafanha de Nazaré. A segunda fase da requalificação dos passeios na Praia da Barra. O projeto de execução de dragagem no cais de pescadores da Costa Nova. A aquisição de terrenos para a construção do Centro Cívico da Gafanha do Carmo, a construção e recuperação de vários passeios em diversos locais do município. Isto sem descurar as inúmeras medidas e ações projetadas na área da cultura, com a atividade da biblioteca, do CDI,
do Museu Marítimo, do 23 Milhas, como exemplos, depois o ambiente, do turismo, da juventude, da educação, da ação social, da formação, da inclusão, da saúde pública, da proteção civil e, neste caso, através do estímulo à cooperação ativa do processo da CIRA para a construção do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais e Companhia e a concretização da expansão do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Ilhévo, do Croácia, de forma a assegurar e melhorar a qualidade de serviço prestado e do bem-estar animal. Não negligenciamos, face à instabilidade do quadro económico nacional e internacional, a importância de que se revestem os fundos comunitários nesta fase conclusiva do Portugal 2020, que viu o seu prazo recentemente alargado por mais de 3 anos, os cerca de 5,1 milhões de euros previstos, bem como o financiamento acrescido resultante de novas e eventuais candidaturas, permitirão consolidar a estratégia definida para potenciar o desenvolvimento sustentável do nosso município e da região. Como tal, continuará a ser a nossa preocupação as potencialidades ainda permitidas pelo quadro comunitário do Centro 2020, sem descurarmos as oportunidades que possam surgir no próximo quadro 2030, que temos que o preparar, bem como a valorização da nossa participação no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da região de Aveiro, no desenvolvimento local da base comunitária, costeira e rural, no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, entre outros, como resultado muito positivos da preparação do futuro coletivo do nosso município. Pese embora os circunstancialismos, o atual orçamento encontra-se habilitado para a Câmara Municipal comportar os principais investimentos que, sendo plurianuais, terão implicações de despesa no decorrer de 2021. A estes investimentos acresce com igual peso e importância a preocupação social destas GOP, nomeadamente para com os mais carenciados, para com as famílias e para com as empresas, tornando este orçamento um orçamento amigo das famílias e capaz de proporcionar as necessárias respostas e medidas que permitam minimizar as consequências da pandemia do Covid-19, que, infelizmente, terão repercussões nos próximos anos. Exemplo relevante dessa preocupação é o aumento dos apoios sociais no âmbito escolar ou do Fundo Municipal de Apoio a Famílias, os apoios a associações, ou nomeadamente na redução do valor de IMI a pagar pelos municípios, fixando a taxa em 0,33, menos 5,7%, na manutenção das comparticipações no âmbito do IMI familiar, de 20 euros para um dependente, 40 euros para 2 dependentes e 70 euros para 3 ou mais dependentes, e na redução pela primeira vez da participação variável no IRS de 0,5 para 0,4, apresentando uma redução de 20%. A precisão na execução da receita, tendo como objetivo o seu cumprimento superior a 85% e o equilíbrio e rigor das contas, sem desvalorizar a persecução e eleição de prioridades estratégicas de investimento, melhorando a qualidade do serviço público, assumem-se como importantes linhas orientadoras deste orçamento e, por conseguinte, constituem o referencial basilar nos métodos de planeamento e programação da ação e gestão municipais nos distintos domínios do exercício das nossas competências. Não podemos deixar de destacar, por último, que não em último, o facto deste orçamento fortalecer os laços de solidariedade, de cooperação, de partilha, de esforço e de compromisso entre a Câmara Municipal e as diversas entidades do município de Ilhévo, tais como as juntas de freguesia, as nossas associações, as instituições públicas ou privadas, sendo prova desse espírito de colaboração o intenso trabalho desenvolvido na mitigação dos efeitos da pandemia. Os acordos de execução e delegação de competências, os contratos de programa para a promoção do desporto e cultura e os acordos de cooperação anuais, para além de diferenciados protocolos. Em síntese, o orçamento para 2021 é, na sua natureza, fundamental para o desenvolvimento do município de Ilhévo, na medida em que integra a concretização de diversos projetos estruturantes, cimentados na correspondente participação comunitária, que de certo irão influenciar o cotidiano dos cidadãos nos anos vindouros. Consideramos, por isso, que o documento das grandes opções do Plano e Orçamento para 2021 da Câmara Municipal de Ilhévo é uma solução ambiciosa e, simultaneamente, rigorosa, realista, socialmente justa, enquadrada na incerteza da conjuntura que o mundo atravessa atualmente
e que potencia o significado de desenvolvimento e coesão do território, mantendo a nossa visão do município como uma grande cidade e perspectivando a construção de futuro, num quadro de novo ciclo autárquico a iniciar no último terço de 2021. As grandes opções do plano e orçamento para o ano 2021 foram arquitetadas e enriquecidas com os preciosos contributos de toda uma equipa municipal, cada vez mais empenhada e qualificada, cada vez mais consciente da sua função pública, embora prestadora de um serviço de proximidade e de qualidade ao cidadão e ao município. A toda a equipa, reconhecidamente, o nosso muito obrigado. Nesse sentido, o voto favorável é um voto positivo, de confiança e com a certeza num futuro melhor para todos. Depois temos ponto 5, autorização prévia e autorização prévia genérica no âmbito da Lei dos Compromissos para 2021. Alguma questão? Não. Ponto 6, temos aqui o relatório dos compromissos plurianuais assumidos no âmbito do primeiro semestre de 2020 e abrangidos no âmbito da alteração prévia emitida pela Assembleia. Alguma questão? Ponto 7, temos aqui uma revisão orçamental, que é uma segunda revisão, que tem a ver fundamentalmente com duas questões no âmbito da integração da obra da Fernando Magalhães e, por outro lado, aqui o ajustamento relativamente às transferências do equilíbrio financeiro que houve necessidade de fazer ajustamento porque no plano de orçamento do ano passado não foi colocado o valor que estava previsto e, portanto, tem que se fazer este acerto. Há alguma questão? Sim. Faz favor. Por que a questão da organização não está no orçamento inicial? Por que é esta decisão? Porque não está. Portanto, não tínhamos, inicialmente não tínhamos previsto, ou melhor, nem sabíamos que havia necessidade de estar enquadrado em função da transferência das taxas. Foi um processo que depois, posteriormente, os próprios serviços aguardaram com esta necessidade. Portanto, não mais que isso. Não, de qualquer maneira, está aqui com o Farinha que pode tecnicamente explicar a questão. Esta é uma questão técnica, não tem mais do que isso relativamente a esta matéria. É uma questão técnica, não tem.
questão técnica, que no âmbito da execução da obra, e como foi feita no âmbito da substituição do pagamento de taxas, há necessidade de estar contemplada no plano. Eu não tinha presente esta necessidade e os serviços também não tinham na altura, até porque é um processo novo relativamente, novo na Câmara Municipal e, portanto, desde este foi. É tão novo que não existe no regulamento. Sim. É tão novo que nem no regulamento existe, é verdade. Não, a questão de materialidade, a questão técnica nós conhecemos hoje. Tem os princípios da materialidade e da substância sobre a forma, nós conhecemos isto. Mas, de facto, não surge subtão. O processo científico é uma questão que aparece ao longo do tempo, durante muito tempo. Mas, eu, se pudesse montar isto, eu estava. Sai e vai à casa de banho, vai embora. Estamos a favor com a declaração de voto. É uma questão técnica, por favor, senhora. Ponto 8 são os contratos de programa de desenvolvimento desportivo da época 2021. Portanto, no âmbito do trabalho do nosso vereador de desporto, que fez, enfim, todo o trabalho com a equipa e, portanto, após as reuniões com as associações, e no âmbito daquele ajustamento que já da outra vez tínhamos falado, dos contratos de programas de desenvolvimento desportivo, entrarem aqui em todas as associações neste âmbito, fazendo um ajustamento, que é um investimento da Câmara Municipal de 399.043 euros e, portanto, com os valores que a proposta apresenta. Alguma questão? Eu quero só fazer internamente, que é sublinhar o aumento dos valores e a importância das associações, mais num período onde algumas fontes de receita foram desaparecendo, mas gostava de sublinhar que o desporto precisa de mais intervenção e eu gostava de sublinhar essa intervenção, que é uma falta notória de infraestruturas, dado o nível de praticantes do município e todas as associações desportivas sempre, e a necessidade de qualificação das instalações, quase da generalidade das associações também. E a este nível gostava de sublinhar que nunca mais houve informação sobre os compromissos protocolados com uma grande associação do município em setembro de 2017, vá-se lá saber porque é que foi protocolado em setembro de 2017, e que seria iniciado em 2018, também já lá vão 2 anos, vá-se lá saber porque é que ainda não iniciou. Estivemos lá e verificámos duas coisas no complexo desportivo, a necessidade e a urgência. E só não sabemos se este atraso que estamos aqui a verificar teve a ver com as declarações do Sr. Presidente em 18/10/2018, em que referiu sentir alguma tristeza por, do outro lado, ter um interlocutor frágil e que ainda não estabilizou a associação. E estas declarações, algo infelizes, revelavam o desconhecimento da alteração dos estatutos da própria associação. Mas também sabemos que em 2017 o Presidente, nessa altura, era mais amigo
até foi ao jantar de campanha com a direção toda. O que eu gostava de perguntar é se agora o Sr. Presidente vai esperar pelas autárquicas de 2021 para ver se o atual Presidente também vai ao jantar de campanha para avançar com a obra ou se estará previsto algum timing mais curto. Muito obrigado. Como é que vota? Todos a favor, evidentemente. Não, como é que vota? Voto a favor? Não. O quê? Queres que responder a isto? Não. Dizer que não voto. Não, pensei que era para responder a esta questão. Não. Isto é de rir. É de rir. Então, é votar por... A favor. Portanto, o vereador Marco Ré é só... Não é mais ninguém. Portanto, não havendo mais pontos, está encerrada a nossa reunião. Obrigado a todos e bom fim de semana.